É verdade, ganha quem o roteiro quer? Bom, esse vídeo aqui vai ser interessante demais. Vai ser incrível esse vídeo. Bom, vamos falar desse assunto. Bom, todo mundo sabe que personagens da Marvel, da DC, são personagens extremamente poderosos. Superman, Thor, Hulk, Wanda, Jean Grey, Flash, quem mais? Lanterna Verde, Caçador de Marte e vários personagens da ficção, da Marvel e da DC. E o Stan Lee, o criador de Homem-Aranha e Hulk, ele falou que ganha aquele que o roteiro quer. Será que é verdade mesmo? Bom, hoje eu vou dar exemplo sobre os personagens que nem com roteiro era capaz de vencer. Vou dar um exemplo. Tem um personagem de anime que se chama Ogiri Takatou. E esse personagem, Ogiri Takatou, ele é do anime Instant Dead, Morte Instantânea. E até personagens que manipulam roteiro do verso dele, não conseguiu vencer ele. Porque até alterando a realidade ou manipulação do roteiro, não é capaz de derrotar Ogiri. Então, mesmo que o roteiro quisesse que o Ogiri Takatou perdesse para algum personagem, ele não perderia por causa que ele tem feitos de resistir à manipulação do roteiro, a manipulação do roteiro. Então, personagens como Feiterine, personagens como Elane Belloc e outros personagens que tem a manipulação do roteiro, simplesmente não teria capacidade de vencer o Ogiri. Então, nem mesmo com o roteiro seria mentira o Ogiri Takatou perder, porque ele tem feitos feitos. Então, o que acontece? Essa coisa que o Stan Lee, o criador de Homem-Aranha e Hulk falou, não é uma verdade absoluta. Aí tem um personagem que se chama Batman, né? O Batman, da DC. E o Batman ali, com preparo, ele vence qualquer herói, né? Com o roteiro, né? Ele vence qualquer adversário. Só que o que ele ia fazer com personagens como o Giri Takatou, que nem com manipulação do roteiro vence ele. E personagens que Rimuru Tempest. Rimuru Tempest que simplesmente que... Rimuru Tempest é um personagem que é praticamente um deus. Qual roteiro seria necessário para vencer de Rimuru Tempest? Não tem feito o suficiente para vencer. Então, essa coisa que ganha o que o roteiro quer não é uma verdade absoluta. Porque tem personagens que têm feitos de resistir à alteração da realidade. Personagens que têm feitos de aguentar a manipulação do roteiro. Então, só se adaptasse uma história para vencer, mas todo mundo saberia. O roteiro é capaz de finalizar, mas vencer mesmo, de verdade, seria uma mentira. O roteiro faria o roteiro e aí ele perdesse, mas na verdade todo mundo saberia que era mentira, era impossível perder, não tem capacidade. Exemplo, Ogiri Takatou. Ogiri Takatou, simplesmente, ele já tem feito de aguentar até manipuladores do roteiro. Então, se pegasse uma barra pesada que o Giri perdesse, seria uma mentira, ninguém ia aceitar. Então ele vai falar, o roteiro finalizou, mas vencer quer vencer mesmo. Qual é a chance de vencer ele? É impossível. Teria que ser roteiro forçado, então tem uma diferença. Roteiro forçado de roteiro. Não seria uma luta justa, seria um roteiro forçado. Seria algo mentiroso. Então, o que acontece? Quando o Stan Lee falou que ganha quem quer o roteiro, ganha quem o roteiro quiser, ele tá falando dos personagens da Marvel, que simplesmente você dá a vitória para quem você quiser com o roteiro. Sim, mas agora acontece. Mas aí que tá, será que com o roteiro as pessoas vão acreditar que tal personagem perdeu? Qual é a chance de Ogiri Takatou perder?
é impossível. O poder dele é morte instantânea. O poder dele age sempre primeiro. Essa é a regra do personagem. Como é que ele perderia? Só se fosse um roteiro forçado. Então, existe a diferença de roteiro e um roteiro forçado. Então teria que adaptar uma história onde Ogiri Takatou perdeu de alguma forma inexplicável. Perdeu porque quis. E olhe lá, ele perdeu porque ele quis. E como ele perderia? Ele desistindo da luta ou qualquer coisa. Um roteiro forçado. Então, o que acontece? Tem personagens que nem o roteiro consegue vencer. O exemplo de Ogiri Takatou. Então, ganha quem quer que o roteiro quiser. Ganha quem o roteiro quiser. Então, isso não é uma verdade absoluta. Porque tem certos personagens que nem roteiro, nem roteirizando, tem a capacidade de perder. Porque seria mentira, ninguém ia aceitar. Então, ia acontecer a mesma coisa do Satoru Gojo, que perdeu pro Sukuna, né? Satoru Gojo perdeu pro Sukuna. Então, seria... Acho que perdeu pro Sukuna, né? Acho que foi o Sukuna que matou ele, né? O Gojo, né? Então, mataram. Só sei que foi uma luta assim. Aí foi um roteiro que perdeu, né? O roteiro que ele perdeu por causa do roteiro. O Satoru Gojo perdeu por causa do roteiro. Então, claro que seria possível, mas tem personagens que nem o roteiro. Mas tem que ser um roteiro forçado, onde o personagem perde. Então, isso não é que é uma verdade absoluta. Eu acredito nessa tese que o roteiro tem o poder de fazer qualquer personagem vencer. Mas aí teria que ser de uma forma forçada e mentirosa. Então, o vídeo foi esse. Espero que tenha entendido. Dá like. E na sua opinião, o que você acha? O roteiro ganha tudo? Ou não é bem assim? Diga a sua opinião.